Bom dia, boa tarde, boa noite, compas do Rolê Mais Longo, tudo bem com vocês? Hoje eu tô bem animado aqui, tá? Porque eu vou inaugurar um novo quadro aqui do Rolê Mais Longo, que é o Rolê Mais Longo Filmes. Nesse quadro eu vou comentar sobre os filmes que eu assisti ultimamente, que eu acho que vale a pena ser comentados, tanto por serem bons ou por serem uma bela de uma porcaria. E o filme de hoje que eu vou comentar vai ser o Maníaco do Parque, essa produção nacional, né, que acabou de sair aí por um desses canais de streaming gringo. Vamos lá, vem a vinheta! Bem, o negócio é o seguinte, né, gente? O filme, o Maníaco do Parque, ele é do mesmo diretor dos filmes lá da Susannah Richthofen, né? Vou colocar o nome aqui e os vídeos aqui, vocês vão ficar sabendo no caminho, tá? Que é o seguinte, nesses filmes, ele já tinha uma questão lá que me incomodava um pouco, que era o seguinte: as histórias eram separadas e ao mesmo tempo elas seriam conectadas de alguma maneira. Nos filmes elas se conectavam de uma maneira muito tênue, eu achei, sabe? Tipo, poderia ter feito todo jeito de narrativa e tal, mas os filmes davam pra aguentar esses dois, né? Eles não eram pra mim problemáticos não, porque tanto é que eu assisti os dois primeiros, não assisti o terceiro filme, que é o da história da Suzane no tribunal, que é sem saco. Admito isso. Pô, hoje tá bombando aqui, hein? Tô chocado. Na verdade não tô não, mas não era pra estar assim nesse horário. O colega ali fez igual eu faço, ó. Entrou no gás. Vou entrar depois desses colegas aqui. Aqui, ó, vamos lá. Por que tá tendo tanto trânsito? E não era pra ter. Vamos lá. Aí o negócio é o seguinte, né? É um diretor meu, não é um diretor iniciante, não é um cara que já sabe o que faz. Já tem pelo menos esses 3 filmes. E também é o diretor, né, que fez, cara, um dos clássicos videoclipes do Racionais, né? Essa é uma informação importante pra ver que, pô, o cara sabe, pelo menos já tem uma ideia assim, né? Soube contar uma história de uma maneira muito legal, porque esse videoclipe dele é muito bom. Eu vou colocar aqui também qual que é o videoclipe que ele dirigiu, tá? Não vou falar agora, porque vai que eu troco nomes, porque afinal de contas, né? Já tô fazendo uma coisa complicada que é andar de moto. Ficar lembrando de nomes, etc, não vai dar. Aí voltando ao filme, né? Eu fiquei interessado porque, pô, é uma história que pra mim foi muito louca. Eu lembro muito bem, em 98, eu tava acabando o UNB, eu tava formando na universidade. E apareceu essa história, né, de um serial killer em São Paulo. A gente nunca tinha ouvido falar assim tanto, né, no final dos anos 90 até, do serial killer brasileiro. A gente já tinha um monte de história de serial killer americano, etc, mas aqui não. A gente falou, caramba, a gente importa tudo dos Estados Unidos, né, até serial killer. Eu lembro que isso era uma coisa até comentada na época, meio com um certo humor errado, né, doentio, porque afinal de contas muitas mulheres perderam a vida na história, outras sobreviveram e foram atacadas. Então era uma história que eu tinha muito interesse. Eu já assistia vários podcasts, vídeos, etc, sobre o assunto. Comprei o livro do Ulysses Campbell sobre o assassino, mas ainda não li, minha companheira tá lendo. Aí eu resolvi falar, já que esse filme saiu, vou assistir ele, depois eu ler o livro, né? Gente, o filme, ele começa com uma cena bem interessante, que é o cabra andando de patins, o Chico Estrela, né, como era o nome dele como patinador. Ele atrapalhando, né, porque a outra patinadora que a gente conhecia bem era a Lu Patinadora, que era bem mais legal que o Chico Estrela, né, no fim da história. Mas voltando, o negócio é o seguinte: ele vai lá, tá paquerando uma menina, esconde de olhinho, troca de olhos, etc. E dessa paquera, eles vão parar no parque e depois ele volta sozinho, né? Mostra só ele entrando no mato, uma música tensa, um pouquinho exagerada, mas até aí tudo bem, né? E o Silvério, gente, é um ator, né, que convence muito bem. A maquiagem, tudo, sabe? Fizeram um trabalho muito bom com ele, né? Isso, se tem uma coisa que salva o filme, é a atuação do Silvério, tá? Às vezes você pode achar que ele tá até um pouco excesso, mas aí você lembra que personagem é aquele, é um personagem que tem seus excessos, né? E isso é interessante, ele conseguir colocar isso de uma maneira crível, você fica até achando mesmo que existe um excesso.
Aí rola um dos problemas do filme, porque o filme ele tem uma ideia de não querer tornar o serial killer, né, um assassino, uma pessoa vil, em um personagem que você vai ficar com carinho por ele. Aí ele cria, né, uma parte lá querendo mostrar que ele é um cara que faz tudo bem pensado, um cara do mal, etc. Só que não mostra nenhuma motivação, não mostra se ele realmente é muito inteligente ou não, como é que ele consegue fazer tanto isso, tantas mulheres, sem chamar atenção. Não mostra como é a construção dele antes, né? Como é que ele chega aí, como é que ele chega nessa violência, chega nele sendo violento. Tá certo que é uma história pública, né? Mas tem gente que não vai conhecer, vai saber por ali. Aí isso acaba enfraquecendo todo esse retorno que a gente tem que ter, né, pelo personagem. Aí tem o outro lado da história, que é o seguinte, é uma foca, né, pra quem não sabe, Foca é uma jornalista nova no Notícias Populares, que foi um jornal que noticiou bastante esse caso. E dentro dessa história do jornal, eles querem pegar a ideia do true crime, né, e colocar ele como uma parte, assim, de como foi feita a investigação. Que ela que deu o nome, né, Maníaco do Parque, foi a jornalista, e não sei o que, inventam um monte de lorota. Só que aí eles causam um problema muito grande. Eles querem fazer que a gente se convença que é uma mulher forte, decidida, né, que faz tudo isso. Só que eles pegam uma atriz que põe uma direção nela, que ela é frágil, às vezes histérica, que descobre as coisas meio pela sorte. Ou seja, você não está mostrando uma mulher forte, você está mostrando uma mulher que dá piti quando a coisa aperta. Por exemplo, no final, a cena final, ela tendo um ataque dentro do apartamento. Vou dar spoiler mesmo. Cara, é uma cena medonha. E um pouco antes o filme já tinha ido para as cucuias, tá? Que ele tem um probleminha também, que ele não marca bem a questão do tempo. Então a gente não, ele tem que mostrar as datas de vez em quando pra gente saber que o tempo tá passando de quanto tempo. E não pelo contar da história, sabe? Tipo, só um problema que eu acho. E vale comentar que nesse filme nós temos motoquinhas rolando por aí, né? Nós temos as CGs, né, que o Maníaco do Parque, os colegas andam. E tem a CB450 do dono do rolê lá que ele trabalha, né? Quando eu vi a primeira cena, a primeira coisa que eu vi foi ela, que tá bonitona. E tá falando, nossa, de quem é essa moça? Tá linda. E é claro, era do chefe, né? Mas aí aparece uma questão, tá, que eu acho que é um problema desse filme, que é uma decisão de design de produção. Que é o seguinte, toda roupa, todas as coisas, tudo é muito novo. Por exemplo, o patins que o cara anda, o patins é zerado, sabe, não tem marca nenhuma. Como é que é um cara que usa isso profissionalmente quase, não vai estar com ele todo ralado, todo detonado? As roupas são sempre novas, sabe, tudo é muito novo, não dá impressão de uso, etc. Então eles dão uma certa falsidade no rolê. Eu acho um problema, sabe, falta um pouco de cuidado nisso, deixar o pessoal usando roupa mais vagabunda. A mulher, pô, jornalista, sempre roupa nova, filho. Não, né? Todo mundo ali bonitão, todo mundo arrumado. Não, você já entrou numa redação, você vê que é um caos, galera, toda bagunçada, sabe? Mas isso é mais uma das questões que tira um pouquinho da questão que ele quer ser um pouco real, que dá essa ideia, né, meio como se fosse a gente vendo ali e tal. Só que, pô, você vê tudo muito arrumadinho, sabe? Parece um filme de 90 da Globo, sabe? Quer dizer, deve ser um negócio da Globo, mas é isso aí, minha impressão que deu é essa. Pelo que todo mundo fala, sabe? Pelo padrão geral, né? De tudo limpo, arrumadinho demais. Aí essa parte da história, né, que é um filme separado que conta a história da jornalista, pra vocês terem ideia, ela fala o nome dela várias vezes lá. E eu cheguei no fim do filme, eu não lembrava o nome dela. Eu lembrava o nome da irmã, que tem uma participação bem pequena, mas é porque ela é um personagem mais crível, entendeu? E eles põem uma história também do pai dela, uma história familiar lá que, gente, na boa, não acrescenta nada ao filme. Só torna a personagem mais frágil, porque coloca ela com uma pessoa que não tá sabendo lidar, por exemplo. Tá certo, lidar com a morte do pai não é fácil para ninguém. Mas aí junta com isso, a pessoa, sabe, tipo, acaba se mostrando como uma desequilibrada e não como uma pessoa forte, como eles queriam. Eu acho isso muito ruim, porque era uma personagem que era pra gente estar torcendo por ela, ficar feliz por ela, sabe? Isso é ruim, porque de repente você não consegue ter essa ligação com a personagem. E isso atrapalha muito a questão do ritmo do filme. O filme fica com um ritmo muito ruim, porque simplesmente
sai de uma história para outra, cada uma tem seu tempo. A história contada com o Francisco é de um tempo, tem o seu tempo, né, das coisas acontecendo. E as dela tem o tempo dela. E eles não se conectam, eles não se acertam, você não vê conexão. Sabe? Tipo, isso é muito ruim. Sabe? Eles perderam uma chance muito legal de explorar toda a questão machista dentro de uma redação de jornal. De mostrar como é complicado para uma mulher jovem conseguir emplacar uma matéria. Tudo isso eles tinham chance de fazer pela ideia. Eles acabaram se perdendo isso porque quiseram ficar simplesmente contando essa história de uma menina que sai descobrindo as coisas. É quase isso, sabe? Virou uma coisa quase adolescente. E não explora várias questões muito importantes da questão, como por exemplo, como é que o Francisco, um cara feio daquele, um cara de pau sujo, né, como a gente já sabe pelos milhares de podcasts, etc., falando sobre o assunto, conseguia convencer tantas mulheres, né? Isso seria uma coisa interessante, tá mostrando esse lado ardiloso, esse lado mais complexo do personagem, mostrando que não eram as meninas, tipo, pô, elas eram colocadas no esquema muito doido. Ele pegava as bolsas delas, andava, ele fazia um monte de artimanhas para elas se convencerem que aquilo era uma coisa real. Só tem um pequeno momento que ele mostra um pouquinho isso, mas é muito pouco. E a coisa resolve em minutos, sabe? Quando a gente, sabe, pô, não é assim, sabe? Não é fácil convencer uma pessoa, mesmo oferecendo dinheiro, etc. Foi bom que mostraram a namorada lá que ele teve antes, a namorada trans, né? Que ela já fala, já comenta que ele tinha alguns problemas e tal, mas ali fica muito leve isso, é muito fácil assim, sabe? Tipo, não explica muita coisa. Podiam ter falado da dependência dele com as mulheres para pagar a conta, né? Como sempre foi a mãe, depois a namorada, sabe? Tem um monte de coisa para você colocar ali no filme que não foi explorada. Aí vamos falar da música também, tá? O filme ele tem um problema que tem um monte de música estrangeira, gente, colocada lá do nada. Eu fico pensando se o cara achou que era caro botar música brasileira, sabe? Porque, pô, filme brasileiro, para de tacar música gringa. Ainda mais música que não vai dar nenhum adianto, nenhum interesse à história, sabe? Tipo, então não faz sentido nenhum. Aí tem uma hora lá pra colocar que o cara é do mal, etc. Um cara tá fazendo coisas do mal, andando, aí fica mostrando ele andando de patins, que é a coisa menos do mal que alguém pode fazer, né? Vamos dizer. E fica tocando Sepultura, sabe? Tipo, caramba, eu gosto da música, pô, uma música muito boa, uma banda que eu adoro, porém, olha a colocação da música, sabe? Quando tem uma hora que eles usam o Charlie Brown Jr., que foi uma boa música lá pra dar uma ideia do tempo, que era uma música que tocava muito naquela época, principalmente a juventude toda gostava. Então, tá vendo? É um filme cheio de buracos, cheio de problemas, que acaba não se conectando e você não consegue ficar com uma vontade de acreditar no filme, sabe? Essa história de separar as histórias, eu acho que virou um cacuete do diretor. Aí ele entregou um filme com duas histórias muito separadas, que não se integram de jeito nenhum, e no final ele faz uma forçação de barra, ele faz uma forçação de barra para juntar os personagens, que é absurdo. Inclusive é uma das piores cenas do filme. Aí tem uma coisa, né? A atriz tá o tempo todo de cabelo preso, não sei o que e tal. Aí quando ela vai e fala com o assassino, ela aparece de cabelo solto, toda bonitona. Ah, gente, por favor, né? Eu sei que o clichê no cinema pode ser bem utilizado, tá? Mas nesse filme não teve nada de bem utilizado. Mas é isso, gente. Eu achei o filme muito ruim, tá? Mas muito ruim mesmo, assim, tá? E, na boa, se você quiser assistir, assista por sua própria conta e risco. Mas se você quer saber um pouco mais da história, assista algum dos podcasts bons que tem sobre ele, leia o livro do Ulisses. Mas não acho que esse filme vai te dar alguma ideia do que realmente aconteceu, porque ele é muito ruim. Tá certo que, né, que não é uma cinebiografia, né? Ele é uma história baseada em, mas é muito ruim. Como a gente aqui não vai entrar nessa de dar nota e tal, porque se eu dar nota é chato,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma classificação de motos que eu gosto e motos que eu odeio. A moto que eu gosto menos vai ficar com o número 1, vai ser o valor que vai ser esse, e no 10 é o que eu mais gosto, que vai poder mudar também. E aí vou fazer isso e vai ser o jeito da gente saber como é que o filme foi bom ou não, né? Vê o que vocês acham disso aí, vocês gostam desse tipo de esquema? Vocês querem falar sobre cinema e motocaragem? Se querem, já dá like, vamos comentar sobre esse filme, sobre essa história toda aí nos comentários. Um abraço pra vocês, mais grau, menos inveja, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!